Saudações, apaixonados torcedores do Fluminense. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando as emoções e as expectativas que cercam o nosso amado tricolor. Hoje, temos uma notícia que está fazendo o coração da torcida pulsar mais forte e a adrenalina subir nas arquibancadas. A busca por um reforço que pode ser fundamental para as nossas ambições na temporada está em andamento, e o nome que vem sendo cogitado nos bastidores é nada menos que Alejandro Garnacho, uma joia argentina que está chamando a atenção de todos os grandes clubes do futebol mundial. Alejandro Garnacho, um jovem atacante de apenas 18 anos, despontou como uma das maiores promessas do futebol argentino e europeu. Sua habilidade em campo e a capacidade de desequilibrar as partidas são características que o tornam um jogador exatamente no perfil que o Fluminense precisa para alavancar seu ataque e aumentar as chances de conquistar títulos nesta temporada. A empolgação é palpável, e é impossível não se deixar contagiar por esse clima de esperança que permeia as Laranjeiras. O cenário atual do Fluminense, com suas competições em andamento e a luta por uma colocação de destaque na tabela, torna essa busca por reforços ainda mais urgente e significativa. O clube precisa se fortalecer, e a torcida sonha alto. A possibilidade de ver Garnacho vestindo a camisa tricolor é um tema que já aquece os debates nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp dos torcedores. Afinal, quem não gostaria de ver um talento como esse brilhando no Maracanã? Neste primeiro capítulo, vamos nos aprofundar na busca por esse reforço e entender o contexto em que essa negociação está inserida. O Fluminense, que já passou por altos e baixos nesta temporada, precisa de um jogador que não apenas traga qualidade técnica, mas que também tenha a garra e a determinação que a torcida sempre exigiu. A cada dia, surgem novos rumores sobre a negociação, e é hora de ficarmos atentos e animados com essa possibilidade. Conforme vamos explorando essa história, prometemos trazer ângulos diferentes sobre a situação, analisando não apenas o impacto que Garnacho pode ter em nosso time, mas também o cenário do mercado, as reações da torcida e até mesmo comparações com jogadores argentinos que já passaram pelo Fluminense. Então, fiquem ligados, pois a emoção está apenas começando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho. Vamos juntos nessa jornada tricolor! Agora que já nos situamos no contexto da busca por Garnacho, é hora de analisarmos como esse jovem talento poderia se encaixar no esquema tático do Fluminense. Contemplasse, ainda, a necessidade de um jogador que possa, além de agregar qualidade, se integrar rapidamente ao estilo de jogo do time. Com um elenco que mescla experiência e juventude, a chegada de Garnacho pode não apenas reforçar o ataque, mas também trazer uma nova dinâmica ao nosso modo de jogar. Garnacho é um jogador que se destaca pela sua velocidade e capacidade de drible, características que poderiam potencializar o ataque tricolor em diversas situações de jogo. Ele tem a habilidade de atuar tanto como ponta quanto como atacante central, o que oferece ao técnico Fernando Diniz uma flexibilidade tática. Em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, ter um jogador que pode desempenhar múltiplas funções é um trunfo que se deve considerar. Imaginem só a possibilidade de ver Garnacho recebendo lançamentos de Paulo Henrique Ganso ou até mesmo em jogadas ensaiadas com Germán Cano. Isso poderia ser um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. Além disso, sua capacidade de finalização e leitura de jogo são pontos que se destacam negativamente em alguns jogos do Fluminense. Em partidas em que a defesa do adversário se fecha, ter um jogador que consegue criar espaços e finalizações precisas pode ser a chave para abrir essas defesas, garantindo assim resultados positivos. Garnacho é o tipo de jogador que pode fazer a diferença em momentos cruciais, e isso é algo que a torcida espera ardentemente. Um aspecto importante a ser considerado é a adaptação do jogador ao futebol brasileiro. Claro que Garnacho já teve contato com um nível elevado de competitividade jogando na Europa, mas o futebol brasileiro tem suas peculiaridades. A pressão da torcida, os gramados e o estilo de jogo são diferentes, e isso pode ser um desafio inicial. No entanto, a torcida do Fluminense é conhecida por apoiar seus jogadores, e a energia do Maracanã pode ser um grande aliado na adaptação de Garnacho. A conexão que ele pode criar com a torcida será fundamental para o seu sucesso na equipe. A emoção da torcida é algo que não se pode subestimar. Cada drible, cada gol e cada jogada vai fazer a arquibancada vibrar.
A expectativa em torno da chegada de Garnacho é enorme, e a torcida já imagina o que pode acontecer nos jogos. As redes sociais são uma verdadeira explosão de comentários, memes e montagens, tudo para celebrar essa possibilidade que, se concretizada, vai trazer um sopro de esperança e alegria aos corações tricolores. Mas e você, torcedor? O que você acha dessa possibilidade? Como você vê Garnacho se encaixando no nosso esquema tático? Deixe suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que a nação tricolor pensa sobre esse assunto que já está gerando tanta expectativa. E agora, vamos seguir em frente, pois ainda temos muito a explorar sobre essa negociação. Agora, chega de sonhar e vamos falar sobre o que realmente importa: o mercado. O Fluminense não é o único interessado em Alejandro Garnacho. A concorrência é feroz, e isso pode complicar as negociações. O mercado de transferências é um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento pode ser decisivo para o futuro dos clubes. Neste capítulo, vamos explorar as movimentações e o cenário econômico que o Fluminense precisa enfrentar para trazer Garnacho para as Laranjeiras. Primeiro, é importante ressaltar que Garnacho não é apenas um nome qualquer, ele é visto como uma das promessas mais valiosas do futebol mundial. Seu estilo de jogo, que combina velocidade, habilidade e um faro de gol apurado, atrai a atenção não só do Fluminense, mas de diversos clubes europeus. A forma como ele poderia potencializar o ataque tricolor faz com que sua contratação seja ainda mais cobiçada. A disputa pela sua contratação pode se transformar em uma verdadeira batalha, e a especulação sobre o seu preço de transferência já começou a circular. O valor pode alcançar cifras expressivas, algo que o Fluminense precisa considerar, especialmente em um momento em que a saúde financeira do clube está sendo discutida nas redes sociais e nas reuniões internas. Dito isso, o Fluminense tem alguns recursos que podem ser utilizados para tentar garantir a contratação de Garnacho. Um deles é a força da sua própria história e o apelo que o clube tem para jogadores que desejam se destacar na América do Sul. A chance de jogar em um clube tradicional como o Fluminense, em um estádio icônico como o Maracanã, pode ser um atrativo maior do que o dinheiro para alguns jogadores. Além disso, a estrutura do clube, com suas categorias de base, pode ser um ótimo ponto de partida para um jovem jogador que busca espaço e visibilidade. No entanto, a concorrência não se limita apenas a clubes brasileiros. Gigantes da Europa, que têm mais recursos financeiros, estão de olho em Garnacho. Isso significa que o Fluminense não pode se dar ao luxo de hesitar. Outro aspecto a ser considerado são as parcerias e os acordos que o Fluminense pode fazer com investidores e patrocinadores para ajudar a custear a contratação. O mercado brasileiro tem visto um crescimento na participação de investidores em clubes, e essa pode ser uma alternativa viável para o tricolor. Os bastidores estão sempre agitados, e os dirigentes estão constantemente buscando formas de trazer talento para o time sem comprometer a saúde financeira do clube. Por outro lado, não podemos esquecer que a torcida também tem um papel importante nesse processo. Quando a nação tricolor se mobiliza, isso gera um burburinho que pode chamar a atenção do jogador e até mesmo influenciar sua decisão. É fundamental que a torcida se manifeste, demonstre seu apoio e faça barulho nas redes sociais. Afinal, cada like, cada comentário e cada compartilhamento pode contribuir para criar um clima favorável na negociação. E você, torcedor? Acha que o Fluminense pode vencer essa disputa? Quais estratégias você acredita que o clube deve utilizar para garantir a contratação de Garnacho? Deixe sua opinião nos comentários. E agora, vamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar a história do Fluminense com jogadores argentinos e como isso pode influenciar a chegada de Garnacho. Neste capítulo, vamos mergulhar na rica história do Fluminense com jogadores argentinos e como isso pode influenciar a chegada de Alejandro Garnacho. O futebol é feito de histórias, e as contratações de atletas de outros países sempre trazem uma carga emocional que pode impactar não apenas o desempenho do time, mas também a relação da torcida com esses jogadores. Ao longo dos anos, o Fluminense já teve a honra de contar com grandes nomes argentinos que deixaram sua marca na história do clube. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Carlos Alberto Torres, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, que teve uma passagem marcante pelo tricolor. Sua habilidade e visão de jogo encantaram os torcedores,
e sua história ainda é lembrada até hoje. Outro grande nome é o de Dário Conca, um meia que se tornou um verdadeiro xodó da torcida e um dos protagonistas na conquista do Campeonato Brasileiro em 2010. Conca trouxe um estilo de jogo refinado e uma conexão especial com os torcedores, e é essa conexão que Garnacho pode cultivar se chegar ao Fluminense. A relação do Fluminense com jogadores argentinos sempre foi marcada por um amor e uma expectativa que transcendem o futebol. A torcida tricolor é conhecida por abraçar os jogadores que se dedicam ao clube, e Garnacho, com seu talento e potencial, pode ser recebido de braços abertos. A expectativa é alta, e o desejo de ver mais um argentino brilhar no Maracanã é um sentimento que todos podemos compartilhar. Além disso, as experiências passadas do Fluminense com jogadores argentinos podem servir de aprendizado para o clube e para Garnacho. O ambiente do futebol brasileiro, com sua pressão e exigências, pode ser desafiador, mas a história já mostrou como alguns jogadores se destacaram e se tornaram ídolos. Por exemplo, a trajetória de Conca, que chegou ao Fluminense em um momento em que o clube buscava se reerguer, é uma inspiração. Ele não apenas se destacou em campo, mas também se tornou um símbolo de superação e dedicação, algo que Garnacho pode buscar em sua própria jornada. Por outro lado, as comparações inevitáveis com ídolos do passado podem trazer uma certa pressão. No entanto, se Garnacho conseguir se mostrar confiante e focado, a torcida certamente irá reconhecer suas qualidades e criar um laço de carinho que pode se transformar em uma nova história de amor entre o jogador e o clube. A história de jogadores como Conca e Torres pode servir como um guia para Garnacho, mostrando que, com trabalho duro e entrega, é possível conquistar o coração da torcida. E você, torcedor? Qual jogador argentino que passou pelo Fluminense você mais admira e que gostaria de ver um novo talento seguir seus passos? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, vamos integrar todos esses ângulos e ver como a chegada de Garnacho pode moldar o futuro do Fluminense, além de provocar uma reflexão sobre o que vem por aí. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar tudo o que discutimos até agora e projetar um futuro promissor para o Fluminense com a possível chegada de Alejandro Garnacho. A empolgação está no ar, e a expectativa da torcida é palpável. O que essa contratação pode significar para o clube? Como isso pode impactar as performances nas competições e a relação com a torcida? Em primeiro lugar, a chegada de Garnacho poderia injetar uma nova energia no elenco. Com sua habilidade e velocidade, ele pode ser a peça que faltava para transformar o Fluminense em um verdadeiro candidato aos títulos nesta temporada. A torcida sonha com conquistas, e a presença de um jogador de sua categoria pode ser a chave para abrir essas portas. Além disso, a possibilidade de ver Garnacho atuando ao lado de jogadores experientes como Cano e Ganso pode criar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento e integração no grupo. O aprendizado ao lado de ídolos do clube pode ser um grande diferencial, pois um jogador jovem se aprimora não apenas nas práticas em campo, mas também no convívio e na absorção de toda a cultura tricolor. A relação com a torcida também não deve ser subestimada. A chegada de Garnacho pode resgatar a esperança e a paixão da torcida, que sempre foi um dos pontos altos do ambiente do Fluminense. Cada jogo no Maracanã será uma nova oportunidade para Garnacho construir sua história e conquistar o coração da nação tricolor. As arquibancadas vibrando com suas jogadas e gols podem criar uma sinergia única que não apenas elevará seu desempenho, mas também fortalecerá o espírito coletivo do time. Contudo, é importante lembrar que a pressão virá. A torcida tricolor tem um histórico de grande amor, mas também de exigências. Garnacho precisará estar preparado para isso e entender que cada erro será checado e cada acerto celebrado. Se ele conseguir se adaptar e manter a calma, poderá se tornar um ícone da história recente do Fluminense, assim como muitos outros que vieram antes dele. Por fim, a chegada de Garnacho, somada às expectativas e sonhos da torcida, pode sinalizar uma nova era para o Fluminense. Um time que se reinventa, que sempre busca ser competitivo e que não tem medo de sonhar alto. O futuro, com a possível chegada desse jovem talentoso, é incerto, mas repleto de emoção e possibilidades. E você, torcedor? O que espera da possível chegada de Garnacho ao Fluminense? Qual é o seu maior desejo para a próxima temporada? Vamos fazer barulho e mostrar que a nação tricolor está pronta para apoiar nosso time em cada passo dessa jornada.
Não se esqueçam de deixar seus comentários e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. O futuro nos aguarda, e juntos, podemos fazer história.